noite. A corrida eleitoral já está a todo vapor, faltam um pouco mais de 6 meses aí para as eleições de 2026 e você sabe, a Band, sempre pioneira, segue fazendo uma ampla cobertura em todo o seu noticiário para dar ao eleitor essa oportunidade de conhecer ideias, projetos dos candidatos, nesse caso aqui hoje do nosso programa, a Presidência da República, discutindo aí o futuro do Brasil. É por isso que esse é um programa de canal livre especial de eleições nesse domingo e a gente convidou mais 2 pretendentes ao Palácio do Planalto. Estão aqui com a gente o ex-deputado federal e ex-ministro que concorre pelo Democracia Cristã, Aldo Rebelo. Obrigado, Aldo, por estar conosco aqui essa noite. E também o fundador do MBL e pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Também agradeço, Renan, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no programa, me acompanhando nessa entrevista, os jornalistas Fernando Mitre e Thaís Freitas. Antes de começar perguntas, eu queria de novo lembrar que isso não é um debate, a gente não vai ter réplica, tréplica, um para lá, 1 minuto e meio para cá, ficar contando tempo, a gente não tem essas amarras ainda da legislação eleitoral, mas claro que a gente vai aqui monitorando um pouco de tempo, esse equilíbrio, para que os candidatos, aí, os pré-candidatos possam apresentar as ideias. Eu, por ordem alfabética, eu vou começar pelo Aldo Rebelo aqui. Aldo, primeira pergunta é, olhando para uma proposta de campanha, que 2, 3 propostas, ideias o senhor colocaria como prioritárias num governo do senhor à presidência da República? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renan. Boa noite, Mitre. Boa noite, Thaís. Boa noite. O que eu penso é o seguinte, vamos fazer um diagnóstico. O Brasil é um país rico, o Brasil não é um país pobre, mas o Brasil é um país interditado institucionalmente. O problema do Brasil não é de recursos, de investimento. O problema do Brasil é um bloqueio institucional. O Brasil é bloqueado pelas instituições e pelas corporações, Ministério Público, IBAMA, FUNAI, ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, Juizado de Primeiro Grau. É uma sucessão de bloqueios que param o país. E esse diagnóstico já traz a solução. É você desinterditar o Brasil a partir do enfrentamento da primeira corporação a interditar o país, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma ferrovia parada há 6 anos por uma decisão monocrática de um juiz do Supremo que provavelmente nem saiba onde fica essa ferrovia, que é a Ferrogrão, lá de Sinop até Miritituba. Então você tem que remover esses bloqueios. Você tem que criar uma autoridade única de licenciamento no país e substituir essa série de instituições que podem parar o país. Você tem que tirar do IBAMA o poder de demarcar a unidade de conservação. Você tem que tirar da FUNAI o poder de demarcar a terra indígena. Eles podem continuar fazendo seus pareceres. Agora, outra autoridade vai ter que tomar essa decisão porque essas corporações não têm demonstrado equilíbrio para tomar essas posições. Então, em resumo, é o Brasil rico, que tem a maior fronteira mineral do mundo, que tem a maior fronteira de energia do mundo, que tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, que tem a maior fronteira de agropecuária e de agroindústria do mundo, para falar em 4 fronteiras. O Brasil é um país olhado com ambição, como as terras raras, por exemplo, que interessam ao americano, ao chinês, à Alemanha, a todo mundo. E o Brasil, se desinterditado, ele vai ter, sim, grande possibilidade de enfrentar o problema dos juros, de criar um fundo soberano de terras raras e minerais estratégicos, de criar títulos lastreados em terras raras e minérios estratégicos, de começar a reverter a curva da relação dívida-PIB e dos próprios juros. Então o Brasil tem para onde ir. Basta desinterditar o Brasil. Antes do Mitre e da Thaís, Ana, deixa eu também fazer uma pergunta. É a sua primeira vez aqui, o Aldo já esteve em outros programas com a gente. Queria que você falasse quem é Renan Santos, se apresentasse também para o público que ainda não te conhece, mas também, de certa forma, que propostas também, 2, 3 prioritárias que colocaria à mesa. Bom, de fato, é minha primeira vez aqui, queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff, lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como uma operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF. Com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa, eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta na prática é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação: devolver o território brasileiro aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre, fazer uma reforma que eu
se chama de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos, de fato, amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. A gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa: que passos podem ser dados visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair? Porque o Brasil vive esse drama, as empresas vivem isso, os consumidores estão endividados. Por quê? Tem o juro e atrás do juro tem a questão fiscal. Que posições objetivas os senhores têm para combater objetivamente isso? Eu começo, Aldo? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos, a experiência internacional mostra que o controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com os deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida. Essa reforma, ela endereça não só o privilégio do judiciário, mas endereça questões como, por exemplo, indexações que envolvem BPC e aposentadoria, renúncias fiscais de lobbies poderosíssimos. Essas renúncias fiscais têm um impacto fiscal gigantesco. Ela endereça questões que envolvem a reforma da Previdência e certos privilégios que existem dentro do regime previdenciário brasileiro e que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você ter uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro consumir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes. Aldo. O país vive aquilo que os economistas chamam de voo de galinha, que é o voo curto e o voo baixo. O atual governo tem 2 políticas econômicas. Uma é aumentar a despesa e a outra é aumentar imposto para pagar despesa em ano eleitoral. Política de crescimento o governo não tem. O país tem crescimento sofrível, porque não tem como um país crescer com taxa de juros de 15%, que é a taxa oficial, a taxa real no banco é mais do que 20%. E com uma relação de investimento do PIB de 16% do PIB. Você olha para a China, é 3% de juros e 40% de taxa de investimento. Eu acho que o Brasil tem como reduzir despesa, e é preciso reduzir. Não é fácil, porque agora o Supremo acabou de dizer que o teto do judiciário é de 76 ou 78 mil reais, com a antecipação de quinquênio e outros benefícios para o judiciário. Então, eu creio, diferente do que acha o Renan, que o primeiro passo é fazer o ajuste pela receita. O país começar a crescer, remover os obstáculos ao crescimento do país, remover os obstáculos criados pelo Supremo, criados pelo Ministério Público, criados pelo IBAMA, criados pela FUNAI, criados pelo juiz de primeiro grau. Você olha num país que a Vale do Rio Doce tem 70 bilhões de reais autorizados de investimento, esperando licenciamento. Outras empresas privadas têm 300 bilhões esperando licenciamento. É claro que se você remove esses obstáculos, você vai ter um choque de investimento privado que pode fazer o país voltar a crescer e aí o Estado pode ter recursos. Então você tem que combinar a redução de despesa onde isso for possível e necessário com uma política de ajuste fiscal pela receita, que é o que o Brasil abandonou, praticamente. Queria fazer uma pergunta política para os 2 pré-candidatos que estão aqui sobre estratégia de crescimento. Hoje, pelas pesquisas, nós temos 2 candidatos que dominam a intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro. Então, queria ouvir de vocês qual é a estratégia que vocês têm de crescimento, e aí você mais específica. Perguntar para o Renan como você espera roubar votos mais à direita de Flávio Bolsonaro, já que me parece que para o eleitor do PT é um pouco mais difícil entrar. E para o ex-ministro Aldo Rebelo, pedir para o senhor começar respondendo, o senhor teve a sua carreira política ligada à esquerda e ao PCdoB. Em que momento o senhor se desencantou com a esquerda e como hoje o senhor vai se posicionar para tentar melhorar a sua intenção de voto? O senhor acha que o senhor pode conquistar pessoas que, como o senhor, se desencantaram com a esquerda? O senhor acha que o senhor tem entrada na direita? Queria ter essa leitura. Eu creio, Thaís, que dividir o país artificialmente entre esquerda e direita não explica o Brasil. Você tem que ter uma agenda para o país. E a agenda para o país não é uma agenda de esquerda ou de direita, é uma agenda que leve o país ao desenvolvimento, ao crescimento, à remoção desses obstáculos. Além do que, o país está, de certa forma, exausto pela disputa de caráter ideológico que não explica nada para o Brasil, apenas beneficia os grupos que acham que podem sobreviver desse tipo de disputa. Então, o que eu tenho é uma agenda para o Brasil, essa agenda interessa ao
investidor, ao empresário, interessa à classe média, interessa ao trabalhador, porque o desenvolvimento interessa a todo mundo. O Brasil, na verdade, ele tem problemas que unem o país. A segurança pública atinge todo mundo, o preço agora da gasolina por causa da guerra atinge todo mundo, no supermercado atinge todo mundo. Por que a solução também não pode atingir todo mundo e alcançar todo mundo? Eu acho que a solução começa por você abrir o país para o investimento, para a retomada do crescimento e criar no país um sopro de esperança, porque a esperança é uma força mobilizadora, disciplinadora que o Brasil está perdendo. Então eu não vou dirigir a minha campanha para resolver esse dilema de ser de esquerda ou de direita. Eu vou dirigir a minha campanha com um caminho que possa unir o Brasil em torno das soluções que retomem a esperança e o crescimento do nosso país. E você, Renan? Eu vou começando a responder a tua pergunta. Eu não vou partir, e não estamos fazendo isso, da premissa que eu preciso ficar preso a buscar eleitores da família Bolsonaro. Essa estratégia eu deixo para o Zema, eu deixo para o Caiado, que estão fazendo demonstrações públicas de que eles gostam muito do Bolsonaro. O Caiado disse, inclusive, que a primeira coisa que ele vai fazer com o presidente é beneficiar os Bolsonaro. E, basicamente, parte da campanha deles... Você diz a anistia? Anistia. Não, a primeira coisa que eu vou fazer com o presidente é anistia. Você faria, se eleito? Dosimetria, não anistia. Tá. Dosimetria, que é o que nós votamos favoravelmente no Congresso, mas não anistia. Aquelas pessoas, inclusive, Bolsonaro cometeram crimes. A gente pode discutir os vícios formais envolvidos ali, mas houve cometimento de crime. E eu sempre digo para os bolsonaristas, se fosse o MST a invadir os prédios públicos, o que eles diriam? Eles pediriam anistia para aquelas pessoas? Crime é crime, não importa se você está de vermelho ou se você está de amarelo. Tá? Dito isso, eu estou rodando o Brasil e eu estou falando de problemas concretos das pessoas e trazendo soluções concretas justamente no coração do eleitorado de cada um. Eu fui tão bem recebido no Maranhão, que supostamente é estoque eleitoral do lulismo, quanto eu fui em Santa Catarina agora, que é estoque eleitoral do bolsonarismo. E tratei de problemas locais e cresci em ambos os lugares. Eu fui, de acordo com o Google Trends, a pessoa mais pesquisada no Maranhão na semana retrasada. Então, há uma resposta que nós podemos dar. Há um cansaço com a polarização e as pesquisas traem para a gente um recall. Ou seja, o top of mind, o nome que vem na cabeça das pessoas quando elas imaginam eleições, ainda é o sobrenome Bolsonaro, agora com o Flávio, e o nome Lula, com o atual presidente da República. Mas os mais jovens, que já estão alheios a isso, eles estão procurando outras alternativas. Quando você coloca entre os mais jovens, eu estou com mais de 20%, de acordo com a pesquisa Atlas, e quando a gente separa os homens jovens, eu estou com mais de 30%. O partido que eu montei, o Partido Missão, ele tem 5,8% de predileção entre os brasileiros, e quando eu puxo entre os mais jovens, chega a quase 30%. Qual é o recado disso? As pessoas que não estão, vamos dizer, presas no debate público, que está há 6 anos só falando de Bolsonaro, Lula e STF, elas querem soluções para segurança pública, ausência de emprego, ausência de expectativas, falta total e completa de infraestrutura urbana. E essas pessoas não vão falar, qual o problema disso? O problema é o Lula. Não, o problema é o Bolsonaro. Então, quando eu estava no Maranhão, pegando estradas esburacadas e vendo as pessoas dividindo comida com urubu, como eu vi em Pinheiro, terra lá do Sarney, as pessoas não estavam ali, sabe, isso é culpa do Lula, do Bolsonaro. As pessoas, como é que você vai resolver o urubu que está do lado da minha casa? E ao tratar desses temas, e aí sim, entra a questão de comunicação, de maneira inteligente, a gente cresce. Então o meu objetivo é fazer isso. Eu vou entrar no coração do bolsonarista e no coração do lulista falando de problemas concretos para eles. Vai lá, Mito, pode ir. Eu queria já levantar a questão da segurança, que é fundamental nessa campanha eleitoral, não é? E as pesquisas mostram que esse tema, ele vem, e quando eu falo das pesquisas das últimas eleições, das penúltimas e tal, esse tema vem crescendo. E agora virou prioridade, às vezes está junto com o preço da comida ali. Então é um tema que pode ser decisivo nessa campanha eleitoral. E frases de efeito, etc., como nas campanhas anteriores, não vão resolver mais. O telespectador, o eleitor, ele vai querer soluções concretas. Eu queria saber, primeiro perguntando ao Renan o seguinte: é preciso que haja um combate organizado e integrado contra o crime organizado, que está mais do que integrado, organizado, etc. As forças legais não estão fragmentadas. Tem aí um projeto aí que não uniu o país, não uniu as lideranças políticas e muito menos os governos. E sem essa integração, esse combate não terá resultado positivo. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo, mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante de celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há 2 tipos de ocupação territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais e inclusive participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar.
Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que é o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui. E nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram em El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. Aldo, como o senhor vê esse modelo de El Salvador, na pergunta da Thaís, e também que propostas que o senhor colocaria na área da segurança? O senhor, por exemplo, defende apertos no Código Penal, penas mais duras, redução de maioridade penal. O que o senhor colocaria nessa área da segurança pública? Quando eu era ministro da Defesa, nós fizemos uma operação na Amazônia, chamada Operação Ágata, para reduzir os crimes transnacionais, os crimes fronteiriços. Essa operação era conduzida pelo Ministério da Defesa, dela participavam o Exército, a Marinha, a Força Aérea, as polícias militares dos estados da Amazônia, as polícias civis dos estados da Amazônia, a Força Nacional, o COAF, a Receita Federal. Então, era uma força-tarefa do Estado que bloqueava a ação do crime organizado transfronteiriço, que era reduzido a zero. Agora, quando a operação cessava, a atuação dos grupos criminosos voltava. Portanto, isso demonstra que você tem como enfrentar, que o Estado Nacional, que as forças policiais, as forças armadas, dando a logística e a retaguarda, tem como enfrentar a criminalidade, que hoje na Amazônia, basicamente, comanda os rios da Amazônia, comanda as áreas de fronteira. O que é que eu defendo? Eu defendo que haja normas especiais e normas de exceção para enfrentar o crime organizado. Você não pode tratar o criminoso do crime organizado como você trata um cidadão que comete um crime de trânsito e que não tem nenhum antecedente criminal. Esse você pode dar a ele o direito da audiência de custódia, do habeas corpus, da saidinha. O crime organizado não pode dispor dessas prerrogativas, porque quando você dá um habeas corpus para um criminoso ligado ao narcotráfico, você termina dando um habeas corpus para o André do Rap. Então você tem que ter normas. Se não gostarem da palavra normas de exceção, se acham que é muito pesada, usem normas especiais. Normas que deem à polícia, que deem ao Ministério Público, nesse caso sim, que deem ao Judiciário condições para enfrentar o crime organizado e essas facções. Com essas normas atuais, esqueçam, você não tem condições de enfrentar o crime organizado da mesma forma que você combate um crime de trânsito ou um crime de alguém que não tem antecedente criminal. Então você tem no Brasil essa possibilidade? Tem, mas no Brasil há uma incompreensão sobre como enfrentar essa situação, porque muitas vezes há uma ideia de que o crime organizado é um problema social. Não, o problema social é desemprego, é fome. O problema social é isso. O crime organizado tem que ser enfrentado com repressão. A violência, o que é o monopólio do Estado, tem que se valer para enfrentar o crime. Quem é que vai enfrentar o crime organizado? É o cidadão que vai sozinho? Não, é a polícia. Ela tem um monopólio da violência e tem que ser usado para enfrentar a criminalidade. De outra forma, nós não vamos debelar o controle de área, como já acontece hoje, o controle de rios e de fronteira, como acontece na Amazônia. Delegados, chefes policiais lá da Amazônia, meus amigos, me mandam relato. Eles já assumem função de Estado. Eles investigam a outra facção, eles prendem, julgam, executam a sentença, filmam e ainda mandam para a autoridade policial. E aqui em São Paulo, todo mundo sabe que tem áreas onde a polícia militar não consegue entrar. Então, eu creio o seguinte, ou há mão de ferro contra o crime organizado, ou essa batalha nós não vamos vencer. E como é que você vê a dificuldade política, pergunto para os dois, para juntar as forças todas do país, os governadores e a União? É evidente que alguém tem que coordenar isso, tem que ser a União.
né? O governo federal deve coordenar o grande combate ao crime organizado no Brasil, com o apoio dos estados. Eu estou falando da estrutura que o país tem. Sem essa estrutura, na sua plenitude, vai ser difícil ganhar essa guerra. Eu queria perguntar como é que você vê as questões políticas impedindo a união das forças contra o crime organizado. Olha, eu fui o responsável pela segurança pública durante a Copa do Mundo. Isso. Nós íamos receber 32 seleções, eu acho, ou 31, chefes de Estado, a América veio aqui 2 vezes, o vice-presidente dos Estados Unidos veio, o Putin veio, o rei da Bélgica veio, esse povo todo tinha que dar segurança. E aí nós trabalhávamos com as Forças Armadas, trabalhávamos com as polícias militares e as polícias civis e foi um sucesso absoluto. Isso foi no governo... No governo da presidente Dilma em 2014. Dilma. Nós tivemos a cooperação entre essas instituições, nós tínhamos comando e controle comuns, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil, Força Nacional, Polícia Federal, todo mundo trabalhando em cooperação. E nós conseguimos dar conta. Agora, segurança é um tipo de serviço que é intensivo em recursos humanos e em equipamentos. Você tem que ter equipamentos modernos. Inteligência. O equipamento é principalmente para inteligência. Se você não dispõe disso, você vai exigir que um policial militar, com um colete vencido, que não tem um radar, que não tem o equipamento de vigilância. Não, e o Brasil, infelizmente, eu vi hoje no jornal a notícia de que o orçamento de segurança pública do governo federal foi menor do que o orçamento de propaganda, de publicidade. Não sei se corresponde, mas foi a notícia que eu li. Então, de fato, é uma atividade negligenciada pelo Estado, negligenciado por boa parte dos governos, e no Brasil se tornou essa calamidade que nós temos. Então, se você tiver meios, recursos, as nossas Forças Armadas são muito bem qualificadas. As nossas polícias militares também são preparadas. Como recursos humanos, são bem preparadas. Agora, o recurso humano precisa do equipamento, precisa de uma viatura. Para fiscalizar o Rio da Amazônia, precisa de uma lancha. Agora, você não tem, você sai com uma canoinha, uma voadeira, com um tenente, 2 sargentos, para levar a vacina e o remédio para o Ribeirinho. E eles se deparam com uma lancha, com uma metralhadora .50 na proa, descendo o rio. O que é que acontece? O barco do Exército se refugia no Igarapé, porque não tem condições de enfrentamento. Se tiver, aí a conversa é outra. Renan, até te ouvir também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. Eu acho e às vezes falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu estive no Ceará e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando da tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio seja esse número maior. É mais fragmentado. O Rio de Janeiro é mais balcanizado. É uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará,
existe Urânio. uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Aliás, é uma piada nacional. O Jornal da Band essa semana vai fazer reportagens com o Valtano de Oliveira mostrando essa questão dos fertilizantes. O quanto que o Brasil, que é o celeiro aí para o mundo, não consegue, é dependente 90% de importação de fertilizantes e anda a passo de tartaruga, dependente, como na situação agora de guerra, do fertilizante de fora. Deixa eu só pegar o gancho sobre o que dizia agora há pouco em questão de segurança pública, o Aldo Rebelo, de falta de investimentos. Aldo, o senhor foi ministro da Defesa, queria ouvir depois também o Renan. O senhor viveu de perto a situação das Forças Armadas. Hoje as Forças Armadas reclamam muito de falta de recursos. O mundo há 20 anos, quando você tinha uma ordem global com o ONU e etc., se imaginava que, olha, tudo bem, vai ser difícil alguém entrar aqui, invadir, terras raras estão em discussão, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, temos a Amazônia Azul, então essa discussão não estava tão latente. Diante de um presidente, agora Donald Trump, que entrou para prender Maduro, que agora está fazendo o que está fazendo naquela região do Oriente Médio e tudo mais, a gente se depara, por exemplo, com a informação de que o Brasil não tem defesa aérea. O Brasil não tem defesa aérea. Se ele quiser fazer o que ele fez, o Trump, com Maduro, entra aqui adoidado. Inclusive, o Lula teria chamado uma reunião com o ministro da Defesa também, com o Múcio e com o chefe das Forças Armadas, para falar sobre esse assunto. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? Depois queria ouvir o Renan também sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, em matéria de recursos humanos, as nossas Forças Armadas estão entre as mais preparadas do mundo. Os nossos pilotos são excepcionais. Os nossos submarinistas assombram nas manobras que envolvem outros países. Os nossos submarinistas são muito bons. Os nossos fuzileiros navais, os nossos paraquedistas, nossas forças especiais são muito bem formadas. Agora, não basta você ter o soldado bem formado, você precisa do equipamento. Como é que você vai colocar um piloto formado, com muito rigor no Brasil, para pilotar o quê? O submarinista precisa do submarino. Os Gripens estão chegando, né? Aqueles caças, mas é pouco ainda uma escala muito pequena do que nós precisamos. Rodolfo, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Só com a Bolívia, a nossa fronteira é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas, ministro, o senhor vê espaço no orçamento e até do ponto de vista político para se criar o clima para um grande investimento na área militar? Sim, senhora. Sim, senhora. Quando eu era ministro da Defesa e ministro da Ciência e Tecnologia um pouco antes, contratei uma grande economista inglesa ou americana, doutora Mariana Mazzucato, para estudar o investimento, a inovação na área de defesa. E todo investimento na área de defesa, em inovação, em indústria de defesa, ele é dual, ele tem também aplicação civil, como os Estados Unidos fazem lá. Mais da metade do orçamento de ciência, tecnologia e inovação dos Estados Unidos é para a área de defesa. E do investimento de área de defesa sai uma internet e sai todos esses produtos, esses aplicativos que estão por aí. Então o Brasil tem condições. Tem que tomar providências imediatas. Quando eu era ministro da Defesa, arrumei um terreno lá no Maranhão para a instalação da 2ª esquadra. O Brasil tem uma esquadra localizada aqui no Rio de Janeiro. O Brasil tem uma base de submarinos no Rio de Janeiro. Está muito longe da Amazônia. A Marinha acha que nós podemos criar uma linha de bloqueio entre Natal e Dakar, militarizar Fernando de Noronha como uma âncora para a Marinha em caso de emergência. Eu separei lá o terreno, transferi do Exército para a Marinha num porto de águas profundas, perto de São Luís, para fazer a 2ª base, ali perto da Amazônia. Você tem que criar uma base aeroespacial no norte do país, ou em Boa Vista, ou em Tiriós. Você tem que multiplicar os pelotões de fronteira. Você tem que multiplicar os tiros de guerras indígenas. Tem que envolver as populações indígenas, na Amazônia principalmente, criar núcleos de preparação de oficiais da reserva. Existem, né? Existem núcleos indígenas do Exército. Mas muito poucos perto do que nós precisamos. Você tem um aqui e passa 1.000 quilômetros, 1.200 para você ter o próximo. Você tem que criar muito mais. Por quê? Porque você incorpora a população indígena e os seus idiomas na área de defesa do Brasil. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho que nós negligenciamos, porque é caro. Você colocar uma esquadra em funcionamento, uma hora de voo de um caça, é 20, 30 mil dólares pelo menos. É isso que custa. Mas você precisa disso, porque o país não é respeitado, não é levado a sério, se ele, pelo seu tamanho, não trata a defesa de forma compatível com as suas responsabilidades, que é diferente do Uruguai, é diferente da Guiana. O Brasil é um continente, tem 4 milhões de quilômetros quadrados de áreas jurisdicionais no mar. Deixa eu ouvir o Renan. Renan, por favor. De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra, avisando, olha, vai dar ruim.
aquele cara do bigodinho está avançando aqui, avançando nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Não pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Sim. Os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais, temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus e foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara. Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal. Por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos. E com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Renan, eu preciso chamar aqui o nosso intervalo, mas só para complementar uma questão, a Thaís perguntou sobre como também subsidiar isso, né? Esse aumento de investimento em defesa. O senhor acha que às vezes, por exemplo, a exploração que ainda não aconteceu, regulamentar e explorar mais terras raras, você pode pegar uma parte desse dinheiro e direcionar para investimento em defesa? De onde você acha que pode vir esse recurso que realmente não é pouco para o investimento nessa área? Eu vou mais longe do que isso. Não é apenas para pegar um pedaço dos royalties e direcionar para a área de defesa. Eu estou falando de montar uma cadeia de indústria bélica no Brasil com transferência de tecnologia. O Brasil é o segundo lugar no mundo com mais reservas de terras raras. Portanto, usemos isso como barganha. Tal qual o Vargas soube utilizar durante a Segunda Guerra Mundial a barganha do peso do Brasil para a instalação de indústria siderúrgica aqui. A CSN lá em Volta Redonda. Exato, precisamos utilizar isso como barganha para nos posicionarmos. E é urgente. O problema é que no debate público no Brasil, os dois principais candidatos não falam disso. Um só fala em soltar o pai e outro fala em pé de meia. Enquanto isso, daqui 30 anos, talvez não tenha país para soltar ninguém nem para botar pé de meia. O Brasil hoje está discutindo aí algumas matérias, já estão fazendo parte do dia a dia do Congresso, né? Uma delas é essa redução das horas de trabalho, esse projeto que está aí. Um projeto que o primeiro projeto eu chamo de absurdo, que é o 4x3, você trabalha 4 dias e folga 3. Até que seria bom, mas é inteiramente fora da realidade. Mas o governo tem um outro que vai além disso e de maneira um pouco mais, digamos, amadurecida. A oposição tem sua posição também. Que é o 5x2, né? O 6x1 vai para o 5x2. 5x2, com possibilidade de negociar casos específicos, bem diferente do 4x3, que é inteiramente absurdo, né? Mas, enfim, esse assunto veio para ficar, vai ser discutido e vai acabar sendo indo à votação no Congresso. Eu queria a opinião do Aldo e depois a opinião do Renan, porque é um assunto que esse assunto estará nas primeiras páginas dos próximos dias. Na verdade, já foi aprovado por unanimidade na comissão da Câmara. Mas aí é só a constitucionalidade, né, da matéria. Mas a tendência é que esse processo vá reproduzir essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, porque todos os partidos, tanto os do governo quanto os de oposição, estão lá representados. Eu vi a declaração do líder do PL, o deputado Sóstenes, dizendo que não ia fazer nenhum contraponto a isso, porque não ia querer dar discurso para o PT e para o Lula. O que é que eu acho? Porque eu acho que a discussão essencial do país, ela fica de fora nesse debate. Qual é a legislação que é seguida pelos dois países que mais crescem ou que têm as economias mais fortes do mundo? Nós devíamos olhar qual é a norma chinesa, qual é a norma norte-americana. Como é que a produtividade do trabalho se orienta por uma legislação que combine prerrogativas, direitos. A China é o país que nos últimos 10 anos mais aumentou salário no mundo, mais elevou renda no mundo. Com que tipo de norma? Com que tipo de política? Porque o governo, na ausência de uma política de crescimento, de desenvolvimento, adotou o caminho de oferecer uma aspiração comum. Claro que o trabalhador
prefere trabalhar de segunda a sexta e repousar no sábado e no domingo. Mas você tem atividades na economia que necessitam do trabalho no fim de semana, dos turnos no fim de semana. Isso tem que ser incluído. E não é apenas maneira. no comércio, é na indústria. Isso tudo tem que ser compatibilizado, mas acho que o governo não tem a ideia... Mas o Congresso vai colocar isso do jeito que o senhor colocou aqui. Vamos ver o que é que o Congresso vai fazer. Eu acho que, nesses casos, o Congresso sempre tende a adotar uma posição moderadora, uma posição de mediação. E o governo, que não tem maioria no Congresso, geralmente tende a encontrar um caminho da negociação para não sofrer nenhum tipo de derrota. Mas acho que é uma agenda que não se dirige para encarar o problema central e fundamental do país, que é retomar a economia, gerar emprego e gerar renda para a população, principalmente para os mais jovens. Mas estará no dia a dia do Congresso. Eu não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é projeto. Poderia ser um PEC. É que o que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. Como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que é uma vontade dos parlamentares da esquerda em se promoverem discutindo isso e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda. E depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista, se você não apoia cegamente o Bolsonaro. O que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos, que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas, uma semana, só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um curso, um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou. Umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só dos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo nas cadeias globais de produção espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é: você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e é isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. Deixa eu colocar um outro assunto aqui na roda, que está todo dia no noticiário. Aliás, a gente brinca, né? Eu participo do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que há alguns anos não houve edição do jornal em que a sigla STF não tenha sido pronunciada. Mas se eu olhar para trás, há 20, 30 anos, o que se falava do Supremo? Nada, nada. Ninguém sabia, às vezes, nem falar do ministro, isso, né? Nada. Quem compõe, Quem que gosta do azul, do amarelo. Hoje a gente sabe tudo. Queria ouvir, então, os dois pré-candidatos aqui no Canal Livre sobre isso. Papel do Supremo, se vocês acham que há hoje algum tipo de disfunção no equilíbrio entre os 3 poderes e, caso vocês cheguem à presidência da República, o que é que está na mão do Poder Executivo para resolver um problema, se ele existir, no entender de vocês? Deixa eu começar com o Renan. Bom, a partir de 2012, quando a gente está discutindo embargos infringentes, ali a discussão sobre mensalão, a gente começa a ouvir falar do STF. E hoje, nós estamos em 2026, ano de Copa, a gente sabe os 11 do STF, mas não sabe os 11 que vão estar na seleção brasileira. E, na verdade, o Xandão e o Neymar são os objetos de polêmica nacional. Mas, a real, o Supremo tem que voltar para sua caixinha. E a caixinha é uma caixinha que ele trata de temas abstratos ligados a discussões sobre constitucionalidade de temas nacionais, e não como última instância de processo. O Supremo brasileiro recebe coisa de 8 mil processos. A Suprema Corte Americana, 50. E eu nem concordo com o modelo da Suprema Corte Americana, que trabalha, às vezes, como, vamos dizer, última instância. Eu acho que o nosso modelo tem que ser de discussões que envolvam, olha, isso aqui é um direito fundamental, não, essa lei que passou, esse direito... É só isso.
atualmente é uma banca de negócios, atualmente é uma entidade que cruza todas as linhas possíveis, seja junto ao Legislativo, seja junto ao Poder Executivo, atualmente é um instrumento autoritário dos seus pares e ele precisa ser combatido. Essa semana a gente viu um show de horrores do ministro Gilmar Mendes. E olha, ele é reputado como o ministro mais inteligente ali, estudou na Alemanha, fala alemão. É o decano. Tá passando vergonha. Agora deu um presente para o Romeu Zema, adversário de vocês. O Zema fez um videozinho lá de IA e ele pirou com o vídeo. Isso é uma insanidade. O que ele fez com o senador Alessandro Vieira, isso não é normal. Mesma coisa com o Alexandre de Moraes. E aí, quando pegam as coisas indecorosas, as participações no escândalo do Banco Master, eles ficam fingindo de louco. O Alexandre de Moraes, mentira, aquele contrato com a minha esposa não existiu. Como não existiu? Aí depois o COAF pega, não, teve 80 milhões ali que foram depositados. Ah, então existiu. Ah, não, nunca vi ele. Aí depois pegaram, não, ele teve em Trancoso. Perigosíssimo estar em Trancoso com um Vorcaro numa festa, né? Mas ele teve em Trancoso. O que tem que acontecer com essas pessoas? Primeiro, tem que chegar um presidente da República que não tenha rabo preso, como foi o caso do Bolsonaro e como é o caso do Lula, e chegar lá e endereçar o tema do impeachment de ministros do STF e uma reforma que acabe com as decisões monocráticas, como acontece no Brasil. 83% das matérias que chegam lá são resolvidas com decisões monocráticas. Estabelecer um prazo máximo para os pedidos de vista que acontecem ali. Proibir de maneira perentória. Esse prazo já tem, são 80 dias agora. Mas assim, Demorou. O problema é que não são cumpridos e quem deveria fiscalizar eles não fiscaliza, que são eles próprios, que é essas loucuras que acontecem. Outra coisa, os escritórios de advocacia ligados a parentes. Outra coisa, o tal do foro Código privilegiado. de conduta. O código, é que é uma discussão que está rolando ali. Eu acho essencial o código de conduta e isso inclui também a impossibilidade de escritórios de advocacia ligados a familiares. O outro ponto que eu acho também é importante, ela não ser a corte que cuida do tal foro privilegiado. Hoje, sejamos honestos, os deputados e senadores não falam sobre o assunto e não vão tocar impeachment de ministro do STF, como, aliás, o Flávio Bolsonaro não vai tocar, porque ele tem rabo preso com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli deve favor para eles, porque está todo mundo na mão dos caras. Precisamos criar uma corte específica que vai cuidar especificamente desses casos. E ainda tem um outro tema, que é caro também para o ministro Aldo, que é o caso das ONGs que fazem lobby junto, vamos falar os nomes, com Rede de Sustentabilidade, com o PSOL, que chegam lá e ficam brecando obras, parando projetos que passam. Vocês vão ver, podem aguardar, a tentativa de sabotagem ao licenciamento ambiental que a gente vai ver nos próximos meses. Vão tentar sabotar o licenciamento ambiental que vai botar um monte de obra para andar no Brasil, simplesmente porque sim, porque tem uma agenda internacional financiada com ONGs tocadas e financiadas por nossos concorrentes internacionais que vão tentar usar o STF para sabotar o país. Não podemos deixar. Eu, como presidente da República, não deixarei. E nós temos que ter, vamos dizer, uma política que empodere agora o Executivo, porque as pessoas votam no presidente da República, e que recoloque o STF nas suas funções naturais. O Legislativo também, e aí peço para as pessoas votarem direito esse ano, né? Não tem que ter palhaços, tem que ter pessoas corajosas e probas para tocar esse assunto de maneira inteligente. É isso que eu clamo para a população brasileira. Agora, aí tem uma questão fundamental, que seria a reforma política. A nossa representação política no Brasil é inteiramente equivocada, ela não representa o que deveria representar. Há alguns projetos muito bons que estão perdidos por lá, propondo voto distrital, sistema misto, como na Alemanha, propondo voto em lista. Isso deve voltar agora. Eu queria saber a opinião de vocês. O voto distrital, vai? Não vai? O voto atual, ele funciona? Claro que não funciona. Vocês concordam com isso? E depois vamos falar também da mudança total da relação executivo-legislativa. Mas deixa eu só também ouvir senão o Aldo não vai perder essa oportunidade de falar sobre o Supremo e aí ele emenda sobre o modelo político brasileiro, de ouvir o Aldo também sobre o STF e o papel. O problema é que nós vivemos no país um processo de insegurança jurídica que tornou-se insegurança institucional. A segurança institucional é porque não há limite na relação entre os poderes, já que o Supremo tornou-se o poder dos poderes. Ele subtrai atribuições do Executivo, ele subtrai atribuições do Legislativo. E o que eu posso dizer, em resumo, é o seguinte: com essa circunstância, com esse Supremo, o Brasil é ingovernável. O presidente Lula vai nomear agora, se nomear o doutor Messias, o 11º ministro do Supremo dos governos dele. Com mais 5 que foram nomeados pela presidente Dilma, são 16 ministros do Supremo do mesmo grupo político. Qualquer presidente da República que tente confrontar essa orientação, o PSOL, uma ONG, entra no Supremo e a decisão é revogada. Como é que suspender a Ferrogrão? A Ferrogrão é uma ação de uma ONG com um partido inexpressivo e o Ministério Público. Então, ou você confronta, e confronta não é com bravata, não é com ameaças, confronta institucionalmente essa relação, ou ninguém vai governar o Brasil. E tem que se fazer isso no dia 1º de janeiro. Isso é inadiável. Porque se você não remove essa ação de um Supremo que se julga acima da Constituição, se um presidente da República não chegar uma hora e dizer o seguinte: eu estou impedido de cumprir essa decisão do Supremo porque ela fere a Constituição. Porque a ideia que se criou é que o Executivo e o Legislativo estão submetidos à Constituição e o Supremo é a Constituição. Não. O Supremo está tão submetido à Constituição quanto o Executivo e o Legislativo. Mas essa ideia não é a que prevalece no Brasil. Então, o primeiro passo é confrontar essa situação. Há uma gravidade nisso, né, ministro? Você acha que, em alguns casos, o Executivo poderia confrontar decisões da Suprema Corte? Sim, senhora. E deve fazer isso.
Ou seja, se um ministro do Supremo diz ao presidente da República que ele não pode nomear fulano de tal para o ministério, como aconteceu com a presidente Dilma, como aconteceu com o presidente Michel Temer, ou como aconteceu com o presidente Bolsonaro no caso do delegado, ele não tem por que obedecer a uma decisão dessa. Ela é inconstitucional. A Constituição determina que nomear ministros é uma atribuição do presidente da República. Se ele vai nomear um ministro problemático, etc., ele vai responder por isso. Essa decisão não cabe ao Supremo. Infelizmente, é o que tem acontecido. O Supremo toma uma decisão sobre marco temporal, confrontando a própria Constituição, que está lá no artigo, acho que é o 231, dizendo que esse marco temporal existe. O Congresso toma uma outra decisão reafirmando o marco temporal. O Supremo toma uma outra decisão dizendo que não existe e você tem no país duas decisões conflitantes de dois poderes distintos sobre a mesma matéria. Isso é uma espécie de anarquia institucional. Isso tem que ser enfrentado e resolvido, porque se você não começar pelo Supremo, você resolve dizer o seguinte: o Ministério Público não pode mais perseguir investidor. Não pode mais perseguir, como faz hoje. O Supremo vai dizer não pode. O IBAMA não pode mais demarcar unidade de conservação. O Supremo vai dizer pode. A FUNAI não pode demarcar mais terra indígena onde não existe índio, como tem acontecido. O Supremo vai dizer pode. Então você tem que enfrentar, em primeiro lugar, essa corporação Supremo. Mas você prega o confronto puro e simples? Não estou pregando o confronto, não. Uma mudança de legislação. Isso aí, quer dizer, o Supremo toma uma decisão e o presidente da República diz não cumpro. Aí eu confronto. Como é que seria preparar o caminho para que se possa tomar essa atitude sem que seja um confronto institucional? O Supremo vai recuar do seu poder de mando sobre o país e decidir no lugar do presidente da República agora mesmo. O governo quebrado, porque o país quebrou, não vai quebrar em 2027, quebrou agora. O governo não tem dinheiro para as universidades, tem 50 universidades em greve. Não tem dinheiro para botar o avião da FAB para voar. Não tem dinheiro para botar as agências para funcionar. O Brasil está sofrendo um apagão. O que é que o governo faz? Contingenciamento dos recursos. Aí chegou um ministro e disse, não, pode contingenciar tudo menos o dinheiro do Ministério Público. Então o Ministério Público é mais importante do que a saúde, a educação, o transporte, a moradia, a segurança, a defesa. Aí chegou um outro ministro e disse, tudo bem, mas também não pode contingenciar os recursos da área de meio ambiente, os recursos do Ministério do Meio Ambiente. Isso é uma decisão do Executivo. A distribuição dos recursos, depois de votados no Congresso, no orçamento, isso é do Poder, não é do Supremo. O presidente da República tem que enfrentar essa situação. E ao invés dessa paralisia, dessa anarquia institucional, muitas vezes é melhor o confronto mesmo. E vamos ver o que acontece. Por quê? Porque isso que está acontecendo para o país. É isso o que não pode continuar. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importante, mas ela transformou-se numa instituição absolutamente protagonista de tudo. Eu fiz campanha de anistia, de constituinte, de liberdades democráticas. Eu não sabia o nome do ministro do Supremo. A anistia de 79 foi negociada entre o governo do presidente Figueiredo e o Congresso, com o país se mobilizando, comitês da anistia, mobilizações. Eu não vi um ministro do Supremo se pronunciar sobre isso. Isso foi uma coisa da política, do Congresso, do governo. Agora não, o Supremo quer decidir sobre tudo, se miscuir sobre tudo, e isso gera a insegurança institucional. Ministro, hoje a gente sabe não só o nome do ministro do Supremo, quanto o nome da mulher do ministro do Supremo, o nome do resort da família do ministro do Supremo, e aí vamos, né? E isso gera uma coisa muito grave, para concluir, que é o seguinte, a separação entre o poder e a autoridade. O poder é concedido por uma norma, a Constituição concede poder ao ministro do Supremo, ao presidente da República, ao deputado, ao governador. A autoridade é concedida por uma biografia, por um tipo de comportamento. E nós, no Brasil, estamos assistindo o poder indo para um lado, mantido pela norma, pela lei, pela Constituição, mas a autoridade se esvaindo, principalmente quando ela deveria ser mais forte. Deixa eu só responder aquela pergunta minha. Sim, só para equilibrar a questão de tempo, vou pedir só para o Renan responder a questão de reforma política, se o senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não, e aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, que eu preciso equilibrar o tempo aqui. Não, perfeito. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá para a gente, infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob o comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo
foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos. E se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Um país em que tem compra de voto, a gente tem uma democracia nominal. As pessoas são cooptadas no período eleitoral, seja pela máquina pública, seja pela compra de votos, seja pelo caixa 2, votam ali no grupo familiar e o jogo segue. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos por 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora a cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. E a segunda coisa, que é super simples de resolver, o fundo partidário eleitoral no Brasil, que já é altíssimo, ele não tem que ser condicionado pelo número de tiriricas ou Nicolas Ferreiras ou Érica Ziltons que você elege no seu partido. Ele tem que ser condicionado a esses critérios de desempenho objetivo dos seus prefeitos. Então, um partido tem os prefeitos obtêm bons índices de desempenho metrificados de maneira objetiva, portanto, atendem ao interesse da população local, mesmo quando a população local não saiba avaliar. A população local no Brasil não sabe avaliar, por exemplo, a importância do saneamento básico. Não cobra, eu quero meu saneamento, ninguém cobra, até porque a obra está acontecendo debaixo da terra. E aí ninguém liga mesmo com o marco do saneamento aí no passado. Então, fazer isso obriga os partidos a, eu quero colocar bons prefeitos que vão obter bons índices de desempenho e assim eu tenho mais dinheiro para reinvestir em mais bons prefeitos e administradores públicos de qualidade. Com esse sistema de incentivo, de um lado, e com a punição para o líder político local e para o partido não poder concorrer à eleição, inclusive ficar inelegível por 8 anos naquele município, aí a gente começa a balancear, a gente estabelece critérios objetivos de avaliação. E isso a gente começa a dimensionar a necessidade das emendas, a função dos deputados federais e a função dos partidos políticos. Porque hoje o partido político é só um nome. Qual a diferença do PSD para o PP, para o União Brasil, para o MDB? Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que o prefeito fica 4 anos no município, Sim. Pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população o reelege, a população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões, e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras, dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico? O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então uma reforma tem que passar por isso. Porque se não alterar isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, não vai fazer diferença. Porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. Aldo, a gente está indo para o final já do programa. O senhor é um nacionalista, o senhor tem a origem lá no Partido Comunista, como a Thaís agora há pouco lembrava. Qual a sua posição sobre as privatizações? A gente está vendo, por exemplo, algumas estatais, como o Correios, apresentando um déficit gigantesco nesses últimos anos. O senhor, caso presidente, manteria essas empresas estatais ou o senhor pensa em privatizações? Privatizar ou não privatizar não é uma questão de princípios, é uma questão de necessidade. O Brasil, quando construiu empresas estatais, é porque o setor privado não tinha interesse em, por exemplo, fazer siderurgia no Brasil. Então, o Vargas arrumou lá um fundo americano de 100 milhões de dólares e fez Volta Redonda. Depois, o Brasil fez petroquímica, aí já com um capital de participação do Estado, 1/3, do setor privado nacional, 1/3, e do setor privado estrangeiro, 1/3. Aí nós fizemos as indústrias de petroquímica. Nós fizemos a celulose também, principalmente em Aracruz, com esse investimento público. Onde o capital privado tiver condições de resolver, de tocar, não tem por que o Estado se meter. Agora, se o setor privado não tem interesse em fazer uma empresa de pesquisa agropecuária, como a Embrapa, aí você tem que colocar o Estado.
Se o Estado não tem condições de montar uma escola de engenharia como o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e depois fazer um centro de tecnologia aeronáutica e depois fazer uma indústria aeronáutica como fez a Embraer, o Estado toma a iniciativa. Então você tem que combinar, como no mundo inteiro, nos países que souberam combinar o dinamismo, a criatividade da iniciativa privada com o apoio e a iniciativa do Estado, onde isso foi importante, é o que o Brasil tem que fazer. O Brasil não tem que inventar e dividir o seguinte, ou é público, ou é empresa pública, ou é empresa privada. Não, o Brasil tem que combinar eficiência, tanto na atividade pública, quanto na atividade privada. E fazer com que a combinação dessas duas ações resulte no interesse nacional. Ali tem uma atividade que pode contar com a presença do empreendedor privado, seja ele nacional ou internacional, muito bem, vamos, como o chinês fez e está fazendo até hoje. Produtividade. Renan, privatizações. Sou favorável, dependendo do caso. Agora, num modelo mais amplo, a gente tem que entender que com a chegada da inteligência artificial, machine learning, a gente vai poder utilizar a centralidade do Estado de maneira eficiente como nunca antes na história do Brasil. Eu estou muito otimista. A Petrobras ser pública ou ela ser privada é pequeno perto do que a Petrobras e o setor todo vai poder fazer num mundo em que o conhecimento ele vai ser compartilhado. É uma novidade muito grande nisso. Um exemplo, mais que não seja uma empresa pública, o SUS, com o uso da inteligência artificial, do machine learning, do prontuário único, de aplicativos que vão fazer com que você possa se consultar com o médico na hora, ele vai passar por uma revolução nos próximos anos. Eu era, como liberal, meio, não gosto do SUS, tudo que é meio, tem único no nome, eu sou meio contrário. Hoje eu já olho o modelo centralizado do SUS, junto com a tecnologia, com o machine learning, como uma dádiva. A gente vai poder fazer uma revolução na área da saúde, como os Estados Unidos hoje não podem fazer. Como a Inglaterra está pensando em fazer, como El Salvador, a gente citou o Bukele agora há pouco, está fazendo, e o modelo deles é sensacional. A gente fala muito de segurança, mas a área da saúde é uma revolução. E aí a centralidade do Estado, o papel articulador de forças, agora surgindo também como um papel articulador de inteligência, pode tornar o Brasil um país muito, não só eficiente em entregar seus serviços, mas muito poderoso. A gente poder usar as terras raras, utilizando o Estado como, por exemplo, um fomentador dessas empresas de tecnologia, que vão fazer transferência de tecnologia com empresas americanas e explorando esses recursos, o Estado não passa a ser um inimigo, ele passa a ser um parceiro nessa construção. E eu acho que esse futuro vai ser próximo. A gente precisa finalizar. Aldo, 1 minuto, se você puder também, Renan, na sequência, bem considerações finais. Você tem uma ideia do que é o Brasil. Em 2015, eu era ministro da Defesa, tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, recebi um grupo grande de pesquisadores, ministros, alemães. Sabe no que eles estavam interessados? Em terras raras. Terras raras. 16 anos, nós vivíamos, 11 anos, nós vivíamos uma situação de interesse do mundo por essas terras raras. O Brasil tem maiores reservas, o Brasil não tem prospecção nem conhecimento, 30%. A China já conhece tudo o que tem. Então o Brasil tem essa fronteira promissora, ela pode de fato alavancar o Brasil. Daí vem o excedente que o Brasil pode se reindustrializar em alta tecnologia. Então nós devemos olhar para o país com otimismo, com confiança. O destino nos deu o que não deu ao mundo. O destino nos deu fronteira agrícola, fronteira mineral, fronteira de energia. Agora, as escolhas não ajudaram o Brasil. Então, vamos fazer com que, ao encontro do destino, venha uma escolha que faça o Brasil olhar para o futuro com esperança, que é o que nós precisamos. Renan. Bom, olhando aqui para o nosso espectador, está nessa câmera aqui, está nessa aqui, de maneira clara para o nosso espectador, disseram para você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, tendo um emprego porcaria e assistindo as grandes coisas do mundo acontecerem em outros países. Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas na hora certa. Não fica nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura. Queria muito agradecer ao Aldo Rebelo, pré-candidato, também ao Renan Santos, pré-candidato também à presidência da República, pela presença aqui no Canal Livre. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima. Agradecer ao Mitre, a Thaís e principalmente a você de casa pela audiência aqui no programa de hoje. Até semana que vem. Bom finzinho aí de domingo, boa semana. Tchau, tchau.